Bum! Um cabo que não consegue manter um emprego fixo e tem péssimas relações com a irmã dele, ganha uma oportunidade de trabalhar em uma pizzaria como segurança noturno. E ele acaba aceitando. Isso é Five Nights at Freddy's, Pesadelo Sem Fim. Bom, o que falar sobre um filme que é simplesmente inspirado em uma franquia de jogos gigante, que lançou diversos jogos em pouco tempo? Bom, eu fui no cinema assistir como alguém que acompanhava os jogos lá em meados de 2014, desde quando começou, e parei de acompanhar em 2018. Então, alguns fragmentos da história eu simplesmente não peguei, só que isso não é algo tão negativo para esse filme. O filme conta a história de Mike Schmidt, um homem que simplesmente não consegue ficar em nenhum emprego e ele precisa cuidar de sua irmã para não perder a posse dela. Então ele é convidado para trabalhar em uma pizzaria que foi abandonada há décadas, chamada Fred Fazbear Pizzaria. Porém, lá dentro ele descobre que os robôs estão amaldiçoados. Plot bem familiar, né? Pois é a mesma coisa dos jogos. Bom, por mais que a plot seja bastante familiar, ela ainda consegue ser um pouco diferente porque ela tem vários tramas familiares dentro da relação do Mike Schmidt com praticamente todo mundo ao seu redor, só que também tem várias pinceladas da história dos jogos, especificamente dos 3 primeiros games, ok? Bom, eu vi muita gente simplesmente falando que esse filme ele só funcionava como um fanservice e tá bom, por mais que ele tenha assim o seu fanservice, até porque hoje em dia é muito difícil não ter um fanservice em algo que foi baseado em outra obra, ele não é aquele filme que você assiste falando Essa referência aqui eu peguei, hein? Ó, vai lá, aquele personagem lá. não, eu simplesmente não senti isso. Ok, tem sim aquela coisa dos games e várias referências, só que não é o foco dessa obra em si. Eu acho que essa obra foi uma ótima introdução para quem não conhece a saga de games Five Nights at Freddy's, porém ela ainda não é a melhor introdução para quem não conhece, até porque eu acho que ela já vai muito direto ao ponto e outras coisas que ela poderia se aprofundar mais ficam meio ofuscadas. Em questão do terror, eu acho que o filme ele não sabe direito se ele quer ser um filme infantil ou se ele quer um filme super sério, até porque Five Nights at Freddy's tem uma história completamente pesada e sombria. Coisa que o filme ele muitas vezes retrata sim da sua devida forma, só que como ele quer também ser um pouco mais infantil, ele acaba tendo momentos que, sendo bem sincero, são só bobos mesmo. E eu acho também que a história ela abrange muita coisa ao mesmo tempo. E ok, aqui isso funcionou de uma forma positiva até, não acho que seja muito incrível, mas funcionou. Só que qualquer errinho, qualquer deslize que eles tivessem feito, isso poderia simplesmente estragar o filme ali por água abaixo completamente. Bom, na questão do terror, eu disse que o filme oscila bastante entre ser extremamente sério e ser extremamente infantil. Tá, não extremamente, mas ele tem sim seus aspectos mais infantis. Bom, sobre o terror mesmo, o filme eu acho que ele peca bastante no que é o foco dos jogos, os jump scares. Eu levei só 2 sustos o filme inteiro e aquele sustinho que você leva o susto e dá risada logo em seguida. Não porque você teve vergonha de se assustar, mas sim porque isso é literalmente um joke scare. É um susto feito para fazer o espectador de bobo, então você acaba dando risada de tão bobo que é o susto. E sim, os únicos sustos que eu levei no filme inteiro eram piada do filme. Bom, as atuações do filme elas não estão ruins, eu acho até que elas estão decentes, e elas funcionam muito bem. O Mike Schmidt funciona bem como um cara que está preocupado constantemente com coisas que aconteceram no passado dele, coisas que podem acontecer no futuro. A irmã dele também funciona muito bem como a irmã do Mike. O Salsicha funciona muito bem como ele. E, bom, os animatronics, eles são aquela coisa do jogo, aquela coisa fofa, só que eles conseguem demonstrar ameaça. Por mais que o filme não seja tão explícito nesses ataques dos animatrônicos, como eu já disse antes. No geral, a minha nota para Five Nights at Freddy's, o Pesadelo Sem Fim, é uma nota 6. Então o filme ele consegue agradar, ele é um entretenimento, ele me divertiu, só que ainda tem muita coisa para melhorar. E isso eu vou falar agora na parte com spoilers. Então já toca aí a sireninha do spoiler e vocês estão avisados. Bom, Mike Schmidt é um homem que simplesmente não consegue ficar preso em nenhum emprego por causa do seu histórico péssimo. Então o seu diretor, ou sei lá que é aquele cara, ele simplesmente fala pro Mike, olha irmão, eu tenho
dever para você. Você pode trabalhar nessa tal de Fred Fazbear Pizzaria, que fechou faz um tempo devido a várias coisas e galera invade lá de vez em quando, então fica lá como guarda noturno. O Mike, então, com medo de perder a posse da sua irmã para sua tia maléfica, ele acaba aceitando o emprego porque ele precisa demonstrar que ele sabe cuidar da garota. Em paralelo, a tia de Mike e da garota, que é tão importante que eu esqueci o nome, ela acaba tramando várias coisas para o Mike perder a posse da menina e ela ganhar essa guerra na justiça. Então elas simplesmente contratam os mano lá pra quebrar tudo enquanto o Mike não estiver olhando, pra ele simplesmente ser culpado de muita coisa. Acontece que os robôs malucos acabam macetando geral, e isso é uma cena até que legal, você se diverte vendo essa cena, até porque você tá se colocando no lugar dos vilões e tá torcendo pra eles, e relaxa que isso vai acontecer muito no filme ainda. Então o Mike conhece uma policial chamada Vanessa, e essa policial então ela fala muita coisa sobre o local. Ela é basicamente uma guia do Mike para meio que introduzir ele àquele mundo e consequentemente o espectador também. Abrindo um parênteses aqui, eu achei essa parte bem forçada, eu achei essa personagem não desnecessária, mas eu acho que ela tem mais tempo de tela do que precisa, porque ela simplesmente dá tudo de mão beijada. E tá aí um erro do roteiro, na minha opinião. Eu acho que o roteiro ele abrange tanta coisa, mas tanta coisa diferente, que ele simplesmente não foca em uma coisa só, ele não segue um norte, e isso poderia ter estragado completamente a experiência. Por mais que tenha estragado um pouquinho, não é um erro que acabou com o filme pra mim. Mas ok, então o Mike acaba tendo que levar a sua irmã para o trabalho, e a sua irmã lá faz amizade com os animatrônicos, que, para quem jogou o jogo, sabe que são crianças que foram assassinadas por um humano lá em 1987. Só que já já a gente fala sobre isso. Em paralelo, o Mike tem pesadelos com um evento que aconteceu no seu passado, em que o irmão dele foi sequestrado por um cara que ele simplesmente não consegue se lembrar a identidade. Só que a partir do momento em que ele começa a trabalhar no restaurante, ele começa a ter visões também com algumas criancinhas misteriosas, que vai ser revelado ser o espírito dos próprios animatronics, ok? Bom, esses segmentos de sonhos eu achei uma parada que, ok, funciona pra história, é bacana, só que eu acho que tem muito mais cena disso do que precisa. Até porque a maioria delas são simplesmente ignoráveis porque elas não ajudam em nada na história. Então, eu acho que eu deixaria só as partes realmente importantes. Até porque ele cita que ele sonha toda noite com isso, e o filme não precisa mostrar literalmente toda a noite de sonho do cara. A gente sabe que ele sonha com isso, e eu acho que poderia pular só para os pontos chaves da história mesmo. Então tá bom. Os animatronics então querem a irmã do cara de volta, em troca dele viver um sonho eterno em que o irmão dele está vivo. Porém, o Mike ele descobre que os animatronics estão sendo controlados por um humano, e esse mano é literalmente o assassino das crianças lá em 1987. Ele tem, sei lá, um poder de controlar os animatronics, eu não entendi muito bem como funciona. Só que o plot twist vem aí. Ele descobre que a Vanessa é a filha do assassino, que se revela ser aquele diretor lá do começo do filme, o cara que dá emprego pro Mike e os caralho. Bom, isso é um negócio que eu achei que estava muito óbvio desde o início, simplesmente numa cena em que o William Afton ele tá lendo o nome do Mike e ele para bem no sobrenome do cara. E aí logo em seguida a gente tem uma cena de sonho do irmão do Mike sendo levado por um homem misterioso. Aí o filme já entrega tudo pra gente e o plot twist tá bem óbvio. Essa questão da Vanessa ser filha do William Afton eu achei um negócio meio forçadinho. Dá pra ignorar, só que também ao mesmo tempo não dá. É aquela coisa que você fica confuso, você fica oscilando entre, porra, tá legal, não tá? Eu não sei direito. Mas basicamente o William Afton pede para a sua irmã fazer um desenho mostrando para os animatronics que aquele cara é o tal do coelhão amarelo que levou aquelas crianças para aquela sala lá em 1987 e matou elas. Então a irmã do Mike faz isso, os animatronics se lembram do que aconteceu e eles começam a atacar o nosso William Afton fantasiado de Springtrap, uma cena idêntica aos jogos. Inclusive eu achei essa cena talvez o ponto alto do filme, ela é muito boa mesmo, e ela é um pratão cheio pra fã da saga, né? Bom, é basicamente isso, o filme de Five Nights at Freddy's, ele não é um filme extremamente profundo, complexo, ele é um filme que dá pra você assistir bem de boa,
não tem muitos sustos, não tem muita violência, é um filme meio infantil, meio sério, ele não sabe o que é da vida, só que ele funciona como um filminho de terror bobo para você se entreter um sábado à noite. Ele simplesmente funciona para isso. Então, é isso aí, muito obrigado, essa review ficou horrível, e valeu, falou e tchau. I live in a constant state of fear.